Hoje o tema é flow, em flow com a vida. E não sei, eu senti de trazer esse tema hoje. Faz muito sentido para mim a forma de viver a vida. Pelo menos é uma prática que eu tento colocar na minha vida. E, enfim, espero que seja bom para todo mundo, que agregue. Então, antes da gente começar, boa noite, Su, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, Tiagão, Gel, Elaine, Tá, Ângela, Bruno, Ana Paula, enfim, sejam todos bem-vindos. Eu queria convidar vocês para a gente dar uma respirada, só para a gente aterrissar aqui no momento presente. Deixar um pouco de lado o mundo externo, o antes e o depois. Ficar só agora. Se coloca numa postura confortável. Só respira. Traz o ar pelo nariz. Traz até a região abdominal e solta pela boca. Só 3 respirações mesmo, antes da gente começar nosso tema. Traz o ar pelo nariz e solta pela boca. Quando trouxer o ar, traz também a intenção de trazer paz para esse momento, presença. E quando expirar, coloca para fora tudo que não te pertence. Passado, futuro, frustrações, preocupações, excesso de pensamentos e emoções. Se permita estar aqui agora. E deixa a vida ser como ela é lá fora. É isso. Deixa eu tirar esse sininho aqui. Tem um sininho aqui nessa... E hoje a gente fala sobre flow. E flow é fluxo, é fluidez. E a gente, cada vez mais, né, a gente percebe a sociedade totalmente fora de fluxo da natureza, né? E quando fala em flow, não tem como não pensar na natureza. Não tem como não olhar para a natureza. Né? Porque a natureza, ela está seguindo o seu ritmo natural. Ela está seguindo o seu flow. E a gente, com essa nossa mente super inteligente, esse mega computador, a gente quer racionalizar muito, quer trazer muita comparação. A gente cria um senso de individualidade, né? A gente se destaca, a gente sai da natureza e não se acha natureza. E a gente começa um senso de competição, de sobrevivência. E quando a gente entra nessa pegada, a gente sai do fluxo natural, que é a vida. Que a vida já acontece, né?
E é interessante que sempre que eu vou fazer uma live aqui, eu tento parar um pouco ali na natureza, porque todo tema ele está relacionado com a natureza, não tem como não estar. Tudo que é sabedoria, na verdade a sabedoria é observar a natureza, porque ela está em harmonia sempre. Então, de alguma forma, eu tento parar, dar uma olhada para a natureza assim, e para dar uma inspirada, né? Então hoje eu tirei uns meia horinha para dar uma refletida assim. E quando eu tava refletindo, veio uma borboleta assim, né, passando assim pra... Aí tem os patinhos ali no chão, as árvores balançando, o coqueiro. E quando eu olhei para aquela borboleta, veio uma frase que eu li uma vez, que era mais ou menos assim: a borboleta, ela não precisa de um milagre. Perdão, a lagarta, ela não precisa de um milagre para se tornar borboleta. Tudo que a lagarta precisa é de um processo. E foi interessante, né, ver essa borboleta ali, porque tem tudo a ver com flow, né, com fluidez, com ser um com a vida, né, com entrar em harmonia com a vida. Porque a natureza, ela está em fluidez. E vê que coisa louca, né? A lagarta, aquele negócio cheio de perninha, totalmente com movimento totalmente limitado, lento, se torna algo que voa. E se você já observou o processo, né, da lagarta se transformar em borboleta, ela passa um tempo no casulo, né? É uma vida super limitada que ela tem como lagarta, e daqui a pouco ela passa um tempo no casulo. E ela precisa se esforçar bastante ali, né? Pra... Quando chega seu tempo, quando ela acha que morreu, né? Que chega aquela fase ali de casulo, de dificuldade, que ela precisa estar ali e quebrar aquela casca que está envolvendo ela. Porque essa casca, essa força que ela está impregnando ali naquela casca, é aquilo que vai fortalecer, né, as asas dela. Ela vai ganhar asas. Então ela acha que está morrendo, está sufocada ali. E na verdade a lagarta está morrendo sim. Mas ela está, enquanto ser, está se transformando em borboleta. Vai estar pronta para voar. E eu sempre fiquei imaginando assim, se alguém chega, né? Porque dá pena ver aquele negocinho. Eu já vi uns vídeos assim, eu nunca vi pessoalmente o processo, eu já vi casulo, mas o casulo, o processo da lagarta quebrar o casulo e se tornar borboleta. Mas eu já vi alguns vídeos e dá vontade de você ajudar, né? Tanto esforço que ela está fazendo ali, você quer chegar ali e quebrar, deixa eu te ajudar aqui. E o fato é que se você quebra isso, o que é que acontece? A lagarta, ela não vai ter força nas asas. Ela precisa exatamente daquele movimento, daquele desafio, daquela frustração para ganhar força, né? Para que um dia, para que aquilo se transforme em asas. E ela pode até ganhar forma de borboleta, mas se ela não passar pelo processo de quebrar o casulo, ela não voa. E ela precisa realmente passar por aquele processo. E quando o processo acaba, ela se torna borboleta, né? Ela está pronta para voar. Ela voa e tem um momento que ela morre, né? Mas, de novo, morreu a borboleta. Algo se transformou em algo que nossos sentidos ainda não conseguem perceber. Mas o fato é que o ser humano, de alguma forma, a sociedade, ela quer agilizar o processo, né? Quer adiantar o processo. E quando a gente tem essa mente, né, super avantajada, esse neocórtex super avantajado que nos diferencia do restante dos animais, a gente quer acelerar os processos. Porque a gente sabe de alguma forma que a lagarta pode se transformar em borboleta. Que a gente pode se transformar em algo maior que a gente associa a uma meta de vida. E aí, quando a gente quer agilizar o processo, a gente se perde. A gente sai do flow natural da vida. Porque a gente não respeita os processos. E
eu me vejo muitas vezes querendo furar os processos, né? Natural assim, mas quando a gente vai despertando a consciência, essa própria consciência vai olhando para a mente, né? Ou para o ego ali, e o eu superior de alguma forma, né? Como queira chamar, a gente está olhando ali e falando, não, não é assim não, calma aí. Porque foram anos e anos condicionados àquele mesmo modo de vida, sabe? De querer apressar as coisas, acelerar o processo. E a gente não está entregue ao momento, não está em flow com a vida. E a lagarta, ela na hora de ser lagarta, ela é lagarta. Ela não tenta ser borboleta, ela não tenta voar. Na hora de quebrar o casulo, ela quebra o casulo, sabe? E na hora de relaxar no voo como borboleta, ela relaxa no voo como borboleta. E a gente não, a gente quer se tornar logo borboleta, né? A gente quer ser nosso máximo potencial aí, sei lá. A gente quer se adequar a essas exigências do mundo. E se você olhar para a máquina da sociedade, né, o sistema, é realmente como se fosse uma máquina, né? Pega uma criança, imagina uma máquina ali, né? Aquela máquina de produção, né? Que você vai botando as coisas ali e vai saindo. Um produto acabado, né? Você coloca os insumos e daqui a pouco sai no final um produto acabado. Não sei se você já viu uma linha de produção. Então é como se pegasse uma criança e jogasse ali, né? Uma criança pura, espontânea, inocente, livre, e coloca naquela máquina. O primeiro processo é a educação dos pais, né? As exigências, né? Você é isso, você é aquilo, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. Com todo o amor do mundo, obviamente. Mas de alguma forma já está influenciando a criança a ser algo, óbvio. Tem a importância da educação, tudo. Mas vão ter coisas ali que não vão harmonizar tanto, né, na vida da criança. Você é muito danado, você é muito isso, você é muito aquilo. E a criança vai se identificando com isso, né? Aí daqui a pouco chega a escola, né, o momento da escola. E tome conhecimento da cabeça dela. Química, física e tal, e não sei o que lá, e religião. Meu Deus do céu. O conhecimento que a criança não vai usar nem 2% na vida prática dela. Aí quando sai dali, né? Aí não, agora vai para o ensino médio e tal, agora é faculdade, pá. Esse pelo menos é o fluxo natural, né, da grande maioria da sociedade. E chega ali, né, quando sai daquela máquina ali da parte, se torna adulto, né? Entra em outra máquina, né? Você agora tem que ter uma profissão de sucesso, você vai ter que tem que escolher sua profissão e você tem que ser um profissional de sucesso. E você vai entrando em máquinas após máquinas, né? E você se prepara para, quando se aposentar, chegar a algum lugar. E é como se você chegasse àquele lugar, você... cheguei. Minha meta foi alcançada. E acho que a pessoa chega numa frustração danada, né? Ela gastou os 60 anos da vida dela para chegar ali, olhar para o lado. Não tem a mesma energia que tinha quando novo, natural que isso aconteça. Não ter o mesmo sede de viver, a mesma, né? Outros me falam assim, poxa, eu perdi tanta fase do processo, né? Não significa que, não, a partir de agora não vai entrar mais na escola, não vai... Não é isso. É quando se entra nessa máquina sempre olhando para o próximo momento. Você está sempre no próximo momento, você nunca está curtindo o processo. O processo de quebrar o casulo, o processo de voar, o processo de se rastejar enquanto lagarta. E a própria vida é o objetivo da vida. A própria existência, ela é linda do jeito que ela é, né? Assim, depende dos seus olhos, né? Não tem certo nem errado. De repente você vai falar, não, a vida tem muito sofrimento. Tem sabores, né? Tem fatos desagradáveis ao nosso corpo. E a depender do nosso discernimento, isso não vai afetar tanto o nosso campo emocional. Mas depende muito da sabedoria que você olha a vida. Mas sim, tem muitos dissabores, tem isso, tem aquilo. Mas a gente muitas vezes, por não estar entrando em flow, a gente não honra o milagre da vida, né? A preciosa vida que a gente recebe para viver.
E o tempo passa, né? O tempo passa. E a gente está sempre olhando para o próximo passo, o próximo momento, o próximo... Quando eu chegar ali, quando eu chegar cá. Enfim. E eu lembrei, né, tem um filósofo, acho que é americano, Alan Watts, ou é britânico, não tenho certeza. E ele fala, ele tem uma fala assim, que ele fala mais ou menos assim: a vida não é um caminho. A vida, ela é como se fosse uma dança. A vida é como se fosse uma música. Perceba que o objetivo da música não é chegar ao final da música. Perceba que o objetivo da dança não é chegar a um determinado local no palco. A dança, o objetivo da dança é a dança em si. Você não está dançando esperando acabar. A não ser que seja uma competição ali, aí a pessoa não está nem curtindo, está muito preocupada em ganhar. Mas se você está dançando, você está fluindo com o momento. O objetivo do surf não é chegar ao final da onda. É surfar, pô. É estar na onda. Se a onda der para dar um cutback, é um cutback. Se der para pegar um tubinho, pega um tubinho. Enfim, o objetivo da música é estar na música. Não é chegar ao final da música. E a gente vive a vida querendo chegar ao final. A gente quer chegar na meta, sempre. Mas perceba que a meta nunca é satisfatória. Porque a gente está buscando a saciedade no momento futuro e no mundo externo. Toda vez que eu busco algo para preencher um vazio dentro de mim, um buraco dentro de mim, fora de mim, eu não vou completar isso. Não vai ser a meta do carro, do apartamento, do casamento, disso ou daquilo, do corpo perfeito, da casa na praia, que vai me deixar feliz. Né? A gente já, quem acompanha aqui nossas lives, a gente já discutiu bastante felicidade. Enfim. E o objetivo da dança, né, é dançar. O objetivo da música é estar na música, é ser um com a música, né? E tem até uma teoria, né? Eu acho que é um nome difícil, o cara que... Ele fez um livro sobre a felicidade e ele falou sobre o estado de flow. É um estado. É quando você está tão engajado numa atividade que você esquece de você mesmo, da sua autoimagem. Você se torna um com aquilo que você faz. Né? Então, por exemplo, perceba você mesmo num hobby que você gosta de fazer. Está muito associado a um esporte, a uma arte. Né? De repente você vê a culinária como uma arte, ou enfim, uma pintura. Quando você está ali, você está um com a pintura, você se torna a própria pintura. O músico, quando ele está em flow, ele se torna um com a música. O surfista, ele se torna um com o surf, com o mar, com o movimento. Né? O jogador de futebol, de repente, ele se torna um com o jogo. Então, agora imagina se você vive assim, se você busca viver assim, você se tornar um com a vida. E olha para a natureza é muito sábia, é incrível assim. Eu escutava muito no início da minha jornada isso, eu falava, tem umas coisas aí que... Mas é em tudo. Se a gente aplica a nossa inteligência, se a gente sabe usar a nossa inteligência a nosso favor, e observa a natureza para viver, né, em congruência com aquilo que ela busca, que ela não busca ver, ela já vive, né, ela já é. A gente vive de uma forma muito rica, muito incrível. E assim, é como se a vida ela fosse um rio, sabe? Ela fosse um rio e ela tivesse um fluxo ali. Né? Perceba que o rio ele sempre vai ter um fluxo. E os peixes estão no fluxo. Cai uma folhinha, ela entra no fluxo. Até a própria pedra que está no fundo do rio, ela entra nesse fluxo. Ela vai se movendo lentamente, mas está se movendo. E o ser humano é como se ele quisesse se agarrar nos galhos, sabe?
para, não é aqui e tal. Ele se revolta contra o fluxo do rio. Por que o rio está correndo nessa direção? Ou seja, por que a vida está correndo nessa direção? Eu não queria que a vida corresse nessa direção. E muitas vezes a gente está contra a correnteza, né? Na direção oposta do fluxo natural. E a gente sai do fluxo da vida. A gente deixa de ser um com a vida. A gente se torna indivíduo, né? E, ao invés de ser um, a gente se torna um indivíduo separado. E você entrar em flow com a vida é você estar na mesma direção da vida, sabe? Não tá contra. Eu tive um professor um indiano, né, que me ensinou Qigong, e ele era professor de Kung Fu também, e Tai Chi. E ele me falou um pouco da arte, né, da luta dele. Eu achei muito massa, assim. Porque o Tai Chi, ele é muito lento, né? São movimentos lentos, assim como o Qigong, né? O Tai Chi é uma arte marcial que está num flow absurdo. E você está super consciente de cada movimento. Lembra muito o yoga, né? É um exercício que mexe com as energias do corpo, enfim. E ele me mostrando os movimentos, ele me ensinou alguma coisa ali. Mas ele falou assim: Thiago, se você é capaz de fazer lento, você também é capaz de fazer rápido. Então você treina tudo lento. Você entra num fluxo com o seu corpo. Você vai escutando o seu corpo. E quando você está contra o adversário, você tem momentos de agir e tem momentos de não ação. Tem momentos de você usar a força do adversário a seu favor. Então, se o adversário vai e faz um golpe na minha direção, eu uso o esforço que ele está fazendo para vir na minha direção e puxo ele. E é interessante, né? Porque você está precisando fazer menos esforço do que você faria, porque você está usando o próprio movimento do adversário a seu favor. Você está escutando a vida, você está lendo aquilo que a vida está falando para você. Então você lê aquilo que a vida está falando com você e você usa isso a seu favor. E quando a gente está em flow, a gente está atento, sabe? E a vida conversa com a gente. A vida, ela não para de falar. Ela não para de falar com a gente. Eu contei, né, uns dias atrás, assim, numa das lives aqui, que eu teria várias situações, mas eu contei há pouco tempo essa. Tem várias situações que já aconteceram de eu falar assim, eu saí, né, para ir para um laboratório fazer um exame e eu esqueci eu com a cabeça viajando nas nuvens ali, de manhãzinha, esqueci meu plano de saúde, né, para apresentar lá, ou minha habilitação para apresentar lá, tinha que se identificar, né? E quando eu estou chegando na esquina, lembrei, eu volto tudo, enfim. E nisso, né, quando eu cheguei, eu percebi que estava escondido minha habilitação dentro do carro. Falei, caramba, por que eu voltei aqui? Aí eu já fiquei chateado comigo mesmo, né, pela minha viagem, assim. Aí eu cheguei lá no lugar, quando eu chego no lugar, a pessoa que me atende, ela fala assim: Thiago, a tua requisição médica está sem a assinatura do médico. Ou, perdão, está sem um carimbo do médico. Tá a requisição aqui, mas não tem um carimbo. E na hora que eu estava ali, tinha uma médica do meu lado. Ela falou, um carimbo? Peraí. Ela pediu, porque é um laboratório, geralmente não tem médico no laboratório. Mas essa mulher ia se consultar também. Então, se eu não tivesse achado que eu esqueci a habilitação, aquilo não teria acontecido. E você olha para a tua vida, você vai ver vários casos desse, né? Vários processos que você teve que passar na vida também, casulos, né? Que não são em vão, a não ser que você não tenha consciência para observar isso. Eu tô com um amigo, né, que ele passou por uma situação bem difícil, que ele, segundo ele viu a morte, assim. E é incrível a conversa com ele, como amadureceu o cara, como ele tá com outra visão de mundo, visão de vida. E eu percebo claramente que fez parte do processo dele, né? E tem um questionamento, né? Será que ele vai continuar com essa consciência? Aí depende dele. Se ele vai ler a vida, se ele vai ler aquilo que a vida está falando com ele,
ele vai trazer isso para a vida dele, né? Para viver. Ele voltou com a consciência de valorizar cada minuto, cada segundo que ele vive, cada momento precioso de vida que ele estava sempre agilizado para o trabalho, querendo chegar em algum lugar. E será que o nosso objetivo de vida é esse mesmo? Acumular um monte de coisa, atingir todas as metas, todos os checklists? E aí? Ou é se tornar um com a vida, né? É aquilo que o Alan Watts fala, né? O objetivo da dança não é chegar em um determinado lugar, é dançar. É você se tornar um com a dança. Então o objetivo da vida de repente seja... Não é morrer, pelo amor de Deus, porque o final da vida é a morte, pô. A vida manifesta no plano físico. O objetivo da vida é a vida. É a gente se tornar um com a vida, independente da situação que a gente está vivendo. Isso é estar em flow, sabe? É estar presente naquilo que você está fazendo ali e engajado com a vida, sabe? E atento ao mesmo tempo àquilo que a vida está falando. Enfim. Aí, Mila, Fabi, perfeito, tudo vai mudando. Estou tentando ler a minha vida, mas deve estar escrito em russo. Camila, a vida pode ser leve, a vida pede leveza e flexibilidade. É isso. É isso aí, Fabi, é confiar na vida, né? Confiar no processo que a vida está te colocando. A gente quer ir contra o fluxo da vida, né? A gente quer ir contra o fluxo do rio. E a gente desanda completamente. Tem um conceito, né, dentro do taoísmo, que é a filosofia de muita sabedoria chinesa, que fala do Wei, que é como se fosse a arte do não esforço, né? Quando você está em flow, você não está tentando forçar as coisas a acontecerem do seu modo. Você está seguindo com a vida. Mas tem uma leitura assim, a pessoa pode ler e levar muito ao pé da letra, de uma forma literal. Não é que você não deve muitas vezes se esforçar. Porque tem horas que você tem que persistir em algo, né? Para que algo dê certo. Senão a lâmpada não seria uma lâmpada hoje. O cara tentou 1000 vezes, né? Ele diz que conseguiu na 999 vezes. Na 999 vezes que ele tentou, ele conseguiu. Enfim, eu não sei falar com 90ª, não sei o que lá. Enfim. E se você não tiver persistência, muita coisa não vai sair. Mas vai ter momentos que você tem que entregar. Fala, caramba, eu fiz tudo que eu poderia fazer, vou me entregar. Fiz tudo dentro do meu nível de consciência, da minha limitação, pronto. Agora eu confio na vida e entrego. Singular, minha mãe. A gente fala que entrega a vida a Deus, mas sempre manipula a direção, E se tornar um com a vida, sabe, não é ficar... Muita gente reza, né? Eu não tenho muito o costume de rezar, de fazer oração. Mas muita gente reza para pedir um monte de coisa, né? E reza a Deus como se Deus não soubesse o que fazer, né? Se acredita em Deus, pronto. Entrega, se torna um com Ele, se torna um com a vida, né? Será que é sobre pedir um monte de coisa? Se você estiver fluindo com a vida, você não tem muito o que pedir, você vai ser a própria vida. E a vida não vai trair a própria vida, né? A gente que se trai. Naquele caderninho, Jorjão, saber desistir às vezes também é vencer. Isso, irmão, é desistir de uma porta, né? Para entrar em outra, não é desistir da vida. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas também. Bora meditar? Alguém quer comentar alguma coisa? Já tá vários comentários aqui legais. Tô lendo. Vamos lá. Dizem que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e a tudo criou. Olha o que dizem de Deus, né? Deus é onisciente, sabe de tudo
onipotente pode tudo e onipresente está em tudo, está presente em tudo. Por que pedir um monte de coisa, né? É interessante isso. Mas a gente quer pedir os desejos do nosso ego, né? O ego, ele sai do fluxo. Ele sai do fluxo. E aí, vamos meditar? Então, quem nunca experimentou meditação, não tem mistério, tá? Eu vou dar uma guiada aqui. E se quiser se sentir, tem gente que sai na hora da meditação. Não tem obrigação nenhuma. Mas é algo muito poderoso, que traz sabedoria, traz consciência. Então eu convido vocês para uma meditação. Se coloca numa postura confortável. O ar está fazendo um barulho. Escuta o corpo, de repente ele quer dar uma espreguiçada. Traz um senso de presença para esse momento. Sugiro esquecer qualquer conceito que você tenha sobre meditação, sobre o que é, o que deve ser, o que deixa de ser. Porque isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Então entra aqui sem conceito, sai um pouco do plano mental aí, dos conceitos, racionalização, só se entrega a esse momento. Lembra que você, quando medita, você está com você mesmo. E se você tem dificuldade de estar com você mesmo, tem que ser investigado isso. Como é que o outro vai estar à vontade ao seu lado? Então, é um momento curioso também. Respira profundamente, inicialmente. Traz algumas respirações profundas para iniciar. Inspira pelo nariz, trazendo lá até o abdômen. Expira pela boca. O simples fato de fazer isso já acalma a mente. Então deixa a respiração fluir naturalmente. Quando a gente deita na cama, a gente deixa a sandália de fora, né? A gente vai com o pé descalço. Quando a gente vai meditar, tenta deixar a mente analítica e pensante de fora. Essa mente que analisa, que julga, que racionaliza tudo. Porque a meditação ela não requer esforço mental. Ela só requer entrega
E essa entrega leva ao silêncio interior, ao silêncio divino. Relaxa os pés, sente o relaxamento subindo pelas batatas das pernas, joelhos, relaxando também as coxas, relaxando a região dos glúteos, pélvica, órgãos genitais. Sente o relaxamento subindo para a região abdominal, relaxando os músculos abdominais, a pelezinha e também os órgãos internos. Estômago, os órgãos internos da região abdominal. Estômago, bexiga, rins. Sente o relaxamento subindo para a região torácica, relaxando os pulmões, descansando o coração. Relaxa os ombros, costas. Relaxa os braços, antebraços, punhos e mãos, dedos das mãos. Relaxa o pescoço, garganta. Relaxa o queixo, maxilar, base da língua, bochecha. Relaxa os olhos, de forma que eles fiquem pesados. As pálpebras, testa, couro cabeludo, cérebro. Relaxa a cabeça como um todo. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. É importante que a gente vá para esse momento sem tensão. Então a gente relaxa o corpo para aliviar as tensões. E o processo ajuda a acalmar a mente também. Nesse momento, tenta tirar a mente do jogo de tal forma que você deixa de lado todas as emoções, com a intenção de deixar de lado os pensamentos, a tua autoimagem, esse senso de eu, individualidade. E apenas se conecta com tua respiração. Não tenta controlar a respiração, apenas observa o flow natural da respiração. O teu corpo naturalmente sabe respirar sozinho. Ele não precisa do teu pensamento para guiar a respiração, de um comando mental. E quando você imerge sua atenção num único ponto, é a forma mais eficaz de acalmar a mente, de forma consciente. Então você apenas sente a respiração entrando e saindo na pontinha do nariz. Apenas sente ela. Não tenta acelerar o passo, nem diminuir.
como se seu corpo respirasse naturalmente e você apenas está como observador que sente a respiração. É natural que pensamentos venham, mas eles são como pássaros que saem voando pela janela. Você só observa eles passando. Diferente do que a gente faz usualmente, tenta seguir os pensamentos. A gente não precisa seguir os passos. Então o pensamento vem e você retorna para a respiração. Quantas vezes forem necessárias. Você sai da sua mente quantas vezes forem necessárias. Pensamentos, eles vêm querendo lembrar de algum fato do passado, querendo pensar em alguma coisa do futuro. O que é que eu vou comer mais tarde? O que é que eu vou deixar de comer? E perceba que os pensamentos que nasceram há alguns segundos atrás já desapareceram. Quando você segue o pensamento, você sai do momento presente. Então, apenas sente a respiração. Pode ir retornando aos poucos. Perceba que quando a mente vai ficando mais calma, ela também fica mais nítida para discernir e observar. Ela fica mais sábia. Dedica as energias desse momento, os méritos acumulados nesse momento, para todos os seres, ou alguém específico que você queira dedicar. Que todos possam ser felizes, encontrar paz, e se liberarem do sofrimento. Quem pode dedicar os méritos desse momento para aquele povo sofrido do Afeganistão, que eles possam de alguma forma compreender o que é que a vida quer ensinar na jornada da alma deles. Não é sobre encontrar abrigo, comida, tudo isso é importante. Mas é algo muito maior que isso. É discernimento para aprender alguma coisa que eu não sei o que é, mas que a vida sabe.
Cabe a cada um ter discernimento para ler a vida e entrar em flow com ela. Obrigado. Obrigado a todos. Sabe o que é legal, pessoal? Quando a gente sai de um momento como esse, refletir, sabe? Vai para um lugar que você consiga observar a natureza, uma plantinha, o céu, e olha, observa como tudo segue seu flow, sabe, seu fluxo. E olha para você e busca entender como é que você pode se adequar a esse fluxo, se adequar a esse flow da vida, ao teu próprio flow natural, ao próprio flow da natural, se tornar um com a vida, né? Que momentos você está passando, que processos que a vida te colocou aí. De alguma forma você se colocou, né? Porque causa e efeito, né? Então, mas a gente fala assim, a vida me colocou, e tranquilo. Tenta entender esses processos e ver o que é que a gente precisa realmente mudar, né? Ou aprender. Como é que a gente pode entrar cada vez mais em flow com a vida, porque quanto mais imerso eu estou na vida, mais vida eu ganho. Quem está o tempo todo no futuro, no passado, mais vida está perdendo. E flow é presença. Obrigado a todos. Tá, vontade de ficar aqui para sempre. Fique com você para sempre. Que a gente tá junto, no final a gente é um, né? Acho que foi a última live que a gente falou isso. É incrível isso, eu escutava muito isso. Eu sou um e eu não entendia, velho. E quando você olha com profundidade pra vida, você vê que é tudo um mesmo. É incrível. Então, Flor, a gente tá junto. Max, tenho aprendido a observar muito que a vida tá falando comigo. Vai ficar gravado sim, querido. Fica gravado. Então é isso, pessoal. Tenha uma excelente noite. Um sono bom. E é isso. Quem for da Escola da Luz, amanhã a gente tá junto no terceiro encontro do curso Ensinamentos de Buda aplicados na vida prática. Amanhã às 20h30. Beleza? Vamos embora. Obrigado a todos.